terceiro pilar, ou o terceiro T da mordomia cristã, é o tesouro. E aí eu digo uma frase que eu ouvi uma vez, que eu acho muito realista. Ela diz: o reino de Deus se move pelo serviço, e todo serviço tem um custo, tem um preço. Eu disse ontem e falo hoje: até ficar parado você gasta. Fica parado na tua casa uma semana. Se for igual eu, meio agoniado, em 3 dias já bate um desespero. Você vai estar toda hora na geladeira, abrindo a geladeira, é a energia que está indo. Você vai beber água, é a água que está indo. Tudo tem gasto, irmão. Tem uns cristãos que, eu não sei, que pensa que o anjo do Senhor faz um depósito na conta da igreja, e a igreja, por meio desse mistério, vai pagar água, luz. Irmão, Deus está contando com você mesmo. É você mesmo, como um bom administrador, entendendo que Deus te deu recurso e que você pertence a esse ministério, e que para esse ministério permanecer de porta aberta, com luz, com fundo musical, com bateria, com instrumento, precisa de se ter recurso. Deus se utiliza dele. Agora, o que não pode é a interpretação errônea, pastor Paulo, que se tem quando se trata de recurso, que dá até medo. Deus sempre esteve preocupado mais com o ofertante do que com a oferta. Só que se tu entender o teu papel, a tua contribuição financeira para a igreja, o pouquinho que tu der vai fazer uma diferença muito grande. Irmão, isso está na Bíblia? Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Se tu quiser, eu poderia começar citando para você, livro de Gênesis, capítulo 4, versículo de número 4 e o versículo de número 5. Lá vai dizer que 2 homens foi ofertadas suas rendas a Deus, Abel e o famoso Caim. Abel ofertou de consciência, reconhecendo que Deus deu para ele aquele rebanho, e ele separou o melhor e deu para Deus. A Caim, a Bíblia diz que ele deu uma oferta qualquer, e aí Deus agradou da oferta do Abel e desprezou a do Caim. Só que o que me chama a atenção nesse versículo, e eu queria que alguém lesse para mim, o verso 4 e o verso 5 do capítulo 4 de Gênesis. E eu quero que tu olhe para esse versículo com o olhar que eu vou te falar. Olha para esse versículo, percebendo o lugar da oferta e do ofertante, tanto de Caim como de Abel. Lê para nós, fazendo um favor, pessoal. Alguém que achou aí. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceita com alegria a Abel a sua oferta. Todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda, e por esse motivo Caim ficou irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Olha só, por 2 vezes Deus falou que se agradou do Abel, da pessoa, e depois da oferta dele. E quando vai tratar do Caim, a mesma coisa. O Senhor não agradou do Caim, aí depois Deus tratou da oferta. Irmão, tesouro, recurso precisa ser bem administrado, porque o sábio Salomão disse que o rico, ele não se enfada da riqueza. Já viu algum rico dizendo assim: eu cansei de ser rico? Já viu? Algum rico dizer assim: eu cansei de ser rico? Você não vai achar. Por quê? Porque o homem que não entende que recurso, seja muito ou pouco, você precisa administrar bem, para que o nome do Senhor seja glorificado. Olha o que Provérbios, já nós volta no Caim, vamos finalizar o comentário a respeito de Caim. Olha o versículo de número 7, lê para mim, fazendo favor, Edenilson, você que já está com a Bíblia em cima aí, tu é um rapaz ágil. Lê o versículo 7, olha o que Deus vai propor para Caim.
Se bem procederes, não é certo que serás aceito? Olha só, se bem procederes, é certo que eu vou aceitar o teu sacrifício. Ou seja, já se continua lendo, ele está dizendo assim, olha, se você administrar bem o que eu estou te dando, eu vou aceitar. A questão não era a quantidade, a questão era a pessoa que estava ofertando sem uma administração adequada, porque mordomia é administração. Pode prosseguir. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha aí, transfere toda a responsabilidade para Caim. Deus está dizendo assim, se tu fizer bem, meu irmão, eu vou aceitar tranquilo o teu sacrifício. Não importa se é de fruta, se é alguma. Alguns dizem não, porque Caim ofertou, foi em vergonha. A questão não era a qualidade da oferta, mas do ofertante. E aí a gente poderia ler Provérbios, capítulo de número 3, e verso 11. Ainda falando sobre administrar bem os recursos, talentos, bens. Lá vai dizer assim, honra o Senhor. E aí vai começar a dizer, com a tua fazenda, com o teu gado, com todos os teus bens. Mas o que eu quero frisar desse versículo é a palavra honra. Quando se trata de recursos, irmãos, Deus não trata com quantidade, Ele trata com honra, com postura. Eu vou contar vou tentar explicar para você usando o nosso dia a dia para tu entender. Quem aqui nunca foi numa festa de aniversário? Levanta a mão que eu quero ver. Nunca foi numa festa de aniversário? Que bom, então eu vou falar de uma coisa que você sabe. Você já foi? Numa festa de aniversário, para mim o melhor é o salgado. Mas, salgado fica... Quando fala, vamos cortar o bolo, o salgado perde a moral. Vira, pode estar conversando o pastor, o padre, quem quer que seja. Mas na hora que anuncia, vamos cortar o bolo. Todo mundo vira a atenção para o bolo. E aí vem aquele momento X do aniversário. O primeiro pedaço. Quem vai ganhar o primeiro pedaço? Aí o pai e a mãe já ficam lá olhando um para o outro e pensando, ei eu. Amanhã eu. Fica naquela luta, quem vai ser? Aí corta-se o primeiro pedaço, dá lá para o pai ou dá lá para a mãe. O resto do bolo, irmão, corta quem quer, distribui para quem quer, leva até para casa e ninguém está aí. Agora eu te pergunto, qual que é maior? Uma fatia do bolo ou o bolo inteiro? Claro que é o bolo inteiro que é maior. Mas agora onde que está a honra? No primeiro pedaço. Irmão, uma coisa que nós temos que aprender é que Deus não está preocupado se tu vai dar um dízimo ou uma oferta de 200 mil, 300. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado como que tu vai apresentar isso. Se tu vai apresentar isso de uma forma consciente, administrado bem, ou tu vai dar como deu aqueles homens nos evangelhos, que a Bíblia vai nos dizer que Jesus parou e começou a dar uma olhada na hora do ofertário. Aí vinha aqueles homens e entregavam de saco de dinheiro. Jesus não deu nem a mínima. Aí chega aquela mulher, dá uma única moedinha. E diz um curioso que foi pesquisar se o valor daquela moeda pagava o trabalho do tesoureiro de sair do banco, pegar a salva, vir colher, contar, pôr no envelope. Ele disse que não pagava nem o trabalho dele levantar e vir. Porque se tu for calcular o tempo que ele gastou dali para vir aqui, só que para Jesus foi a maior oferta. Por quê? Porque Jesus não está para o irmão. A Bíblia vai nos dizer, Ageu, capítulo de número 3 e 9, se não estou equivocado, Ageu vai dizer assim, Deus usando a boca do profeta e dizendo, meu é o ouro, minha é a prata, com ou sem o seu dinheiro a obra vai seguir igual. Porque o dono da obra é Ele. Agora Ele está concedendo a você a oportunidade de ser um contribuinte, um participante na expansão do teu reino. E se tu não entender isso, irmão, tu vai ficar igual muitos, vai para a
internet aí e briga, dízimo pode, dízimo não pode, não sei o que, e aquele piseiro todo. Outro dia um de uma denominação, que eu não vou mencionar o nome, chegou para mim e falou assim, dízimo está errado, vocês vão tudo pro inferno, não sei o que, aquela coisa toda, sabe? Eu disse, e como é que vocês pagam a água lá da igreja de vocês? Ele falou, não, lá nós não faz isso, nós trabalhamos com coletas. Eu falei, sério? Então uma coleta? Não, lá tem coleta para tudo. Nós escolhe para isso. Sei que ele falou o nome de 5 coletas, que eu não vou citar o nome aqui. Ele falou, coleta para a administração da igreja, dos pastores, coleta, e 5 coletas. Eu falei, resumindo a história, tu está pior do que eu. Porque eu só dou dízimo e oferta. E tu dá coleta para isso. Então tira isso da ideia, irmão. De uma forma ou de outra, a obra de Deus precisa ser levada adiante. Na época de Jesus, quem arcava o ministério de Jesus eram as viúvas que, de posses de bem, elas patrocinavam, trazendo para um linguajar nosso, elas patrocinavam o ministério de Jesus. Ou você acha que as viagens de Jesus para lá, para cá, não tinha gasto? Claro que tinha gasto. Só que pessoas de bom entendimento e que administravam as suas vidas bem, investia no reino de Deus, porque, irmão, se tem uma coisa que eu aprendi essa semana, essa palavrinha, eu tinha cisma de usar ela quando se trata na obra de Deus. Se tem uma coisa boa para se negociar, alguém vai escandalizar, mas a Bíblia não me dá direito de usar essa palavra. Se tu quer obter bons resultados, negocia com Deus. Por quê? Porque Ele é justo. Estou falando negociar, não barganhar, tá, irmão? Não vamos misturar as coisas, estou falando de negociar. Invista no reino de Deus. Irmão, mas eu não tenho essa fé. Faz um teste. E você vai ver que Deus é fiel. Deus é fiel. Então, irmão, quando se trata de recurso financeiro, Deus trabalha com o princípio de honra. Eu quero ler. Lê para mim, Paulo, fazendo favor, esse Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Olha só, o encher e o transbordar vai depender da honra que tu der para Ele. Se tu honrar Ele, Ele tem poder e é fiel para te honrar. Aleluia. Então o princípio da honra é o que norteia a questão de bens, riqueza, finança. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Quando você lê Malaquias capítulo 1, versículo de número 14. Olha o problema da nação de Israel. Nós estamos falando da nação de Israel, mas olha a queixa de Deus para com eles. Quem achou aí, puder ler, eu fico agradecido. Malaquias capítulo de número 1, versículo 14. Perdão, acho que versículo 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e meu nome será tremendo entre as nações. Olha, Deus falando do que eles estavam levando, que não estava sendo de bom grado. Eles estavam levando só os piores. Mas olha o versículo 4. Ele vai dizer assim, versículo 4 do capítulo 1 de Malaquias. 6. O filho honra o seu pai, o servo honra o seu mestre. Aí Deus vai dizer para o povo: então, eu sou um pai, onde está a minha honra? E se eu sou mestre a vós, onde está o meu temor? Aí depois Deus vai falar para eles, vai tacar na cara deles como que ele estava portando. Era Deus dizendo assim: olha, o filho ele honra o pai, agora eu sou o pai de vocês, vocês não me honram, porque como que vocês me honram? Aí vem no versículo 14, se vocês me trazem só o bagaço. E aí mais no 16, pastor Paulo, o verso 15 e o verso 16, Deus
no meu lendo o texto e cochichando e meditando, eu fico pensando, Deus usa uma expressão que diz, olha, era melhor ter fechado a porta do templo. Deus está dizendo, se for para oferecer o resto do bagaço, o caco, é melhor fechar a porta. Porque não é que Deus está preocupado com a quantidade, irmão, mas é com a qualidade da mordomia que você está servindo. O texto que eu li, o último texto, vai dizer assim, ó: bem-aventurado o servo quando o Senhor chegar, achar fazendo assim. Esse assim, se tu ler o contexto, vai falar de uma pessoa que estava trabalhando bem. Então ele está querendo dizer, bem-aventurado é aquele que eu chegar e estiver administrando bem todo o recurso que eu dei para ele. Agora tem gente que é tão ruim, irmão, tão ruim na administração, que o que ele ganha não dá nem para ele. Nem para ele. Então temos que tomar cuidado, procurar administrar bem. É pecado ser rico? Quem falou isso, irmão? Ah, mas lá na Bíblia diz que é difícil para um rico entrar no céu. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. Não, irmão, você está entendendo errado. Ali Jesus estava tratando do apego ao bem material que aquele jovem tinha e não queria desprender. E aí Jesus vai dizer, olha, aí alguém vai usar essa mesma expressão, ah, mas é difícil. Jesus diz, difícil para o homem, mas para Deus nada é impossível. Aleluia. Então, irmão, não se apegue. Dinheiro, para quem não sabe, está em segundo ou em primeiro lugar, a última pesquisa que eu vi, em que mais traz divisão de casamento. Geralmente a gente pensa que é traição, né? Mas em primeiro lugar está a questão financeira, que está separando e separando com força. Então ter dinheiro não é pecado, porque a Bíblia vai falar de Abraão, um homem riquíssimo, Davi, Salomão. Então, meu Deus do céu, era o tio Patinhas daquela época. Se é que tu está entendendo a minha linguagem, para ficar mais fácil para tu entender. Salomão era muito rico. Jó então, meu Deus. Lucas 12:15 vai nos falar que não é pecado o homem ser rico. Pecado é o apego ao dinheiro. Tem gente que é tão apegado, irmão, que se for para tirar uma oferta para a obra de Deus, ele faz os cálculos 4, 5 vezes e ainda fala, pera aí que eu vou dar uma estudada. Para com isso, irmão. Dinheiro, ele é bênção, mas também pode se tornar uma maldição se tu se apegar a ele. É por isso que tem gente que não prospera, não vai para frente. Por quê? Porque a Bíblia diz que se a gente ser fiel no pouco, o próximo passo para o muito, Deus é que responsabiliza. Então precisamos de entender isso, tá? Dinheiro é uma coisa tão séria que Jesus permite ele ser chamado de Senhor. E se eu não me engano, parece que foi, se eu tiver errado pode me corrigir, se eu não me engano, John Wesley, ele disse assim que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Quando o dinheiro começa a falar mais alto, irmão, dá problema. A Bíblia chega a dizer, Paulo vai explicar isso para Timóteo no capítulo 6, o verso, se eu não me engano, ajuda eu aí, pastor Paulo, verso de número 10 ou 16, do capítulo 6, ele vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, cuidado com a sua vida financeira. Administre bem, irmão. Administre bem. O amor ao dinheiro é problema. Paulo vai dizer para Timóteo que nessa corrida, nesse desespero de ser rico, muitos têm se arrebentado. Muitos têm se arrebentado. Então precisamos de administrar bem. Aí eu coloquei aqui, administrar com sabedoria, como? Primeiro, utilizando ele para a expansão do reino de Deus, utilizando ele com a sua saúde, com você, e utilizando ele com os seus. Esse é o primeiro meio de você utilizar bem o dinheiro.
investindo no reino de Deus de forma sábia, claro. Não vai fazer igual a minha tia, que o pastor da igreja dela pediu a casa dela como oferta para Deus, e ela deu a casa e vai morrer morando no aluguel, porque meu tio disse que não vai comprar mais casa, vai pagar aluguel. Então, o dinheiro precisa ser administrado com sabedoria, para que você possa fazer com que ele se torne bênção de Deus para a tua vida. Como? Utilizando ele, primeiro, para a expansão do reino de Deus. Mateus 6:33, lá vai nos dizer: buscai primeiro o reino de Deus. Então, tira o que é de Deus, Jesus vai falar isso: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, mas não abre mão da contribuição para a expansão do reino de Deus. Aí ele vai falar: usa para a tua saúde. Paulo escreve isso a 1 Timóteo, e também Paulo escreve em 1 Timóteo 5:8, que é para você investir na tua família, que aquele que não cuida da família é pior do que o ímpio. Vamos seguir aí na próxima página, que seria a página 18. Eu coloquei ali como administrar bem os seus tesouros em relação a você, em relação à sua família, em relação a Deus e em relação ao próximo. Aí, em relação a você, em relação a Deus, eu deixei os versículos aqui, com o seu dízimo, com as suas ofertas, honrando, confiando e fugindo da ansiedade. É os 3 princípios para você administrar bem o teu dinheiro em relação a Deus, honrando Ele, confiando que é Ele que te deu e não vai deixar você passar necessidade, e fugindo da ansiedade. Então, em relação a Deus, é esses 3 passos que você tem que dar quando se trata do dinheiro. Em relação a você, aí eu coloquei aqui, irmão: não viva à custa dos outros. Sai o sangue, aquele bicho que agruda e não solta mais da gente quando você banha em açude sujo. Sanguessuga, esse bichinho aí mesmo. Tem gente que parece que tem esse espírito, cola no coitado do outro assim, é café da manhã, almoço da tarde, janta, e se o irmão não mandar ele embora, vai até ajudar ele a fazer compra. Não, irmão, não viva à custa dos outros. Aprende, a Bíblia diz: do suor do teu rosto viverá. Então não viva à custa dos outros quando se trata de recurso financeiro. Viva do seu trabalho, suba na vida de forma honesta. Salmo 112, verso 5. Em Lucas 14:28, planeja o teu gasto, irmão. Se o teu salário é 1.000, não vai gastar 1.001, porque uma hora esse rombo vai aumentando, vai ficar parecendo as contas públicas. As contas públicas é desse jeito. Só você lá ler o portal da transparência, aí não tem de onde tirar mais imposto de nós. Mas vamos deixar isso de lado antes que dá problema, né, irmão Paulo? Mas irmão, administrar bem é você de planejar o teu gasto. Tu ganha 1.000, gasta, tira primeiro o que é do Senhor. Depois que tirou do Senhor, deixa mais uma reservinha para guardar, porque é incrível. Há poucos dias uma parente minha, que eu não vou mencionar o nome, mas ela toda feliz que comprou um carro. Falei: uau, que legal, bonito o teu carro, gostei. Eu falei: como é que você fez isso aí? Ela falou assim: eu empenhorei o meu salário do mês por 4 anos. Eu falei: uau, que legal, ainda bem que tu tem um salário para empenhorar. Eu falei: mas se tu pegar um Covid e ter que ficar 14 dias em casa? Aí ela acordou assim, falei: você acha que teu patrão vai te pagar os seus dias? Ela já ficou assim. Eu falei: se tu ficar doente, ser atropelada, como é que tu vai fazer? Tu acha que o banco vai ficar lá esperando você sarar para voltar a trabalhar? Não! Isso irmão, planeje o seu gasto. Eu estou falando de mordomia, administração daquilo que Deus te deu. Deus te deu 100, não passe além disso, porque senão tu vai acabar saindo do propósito de Deus na tua vida. Ou coisa triste é você ouvir uma pessoa dizer assim: fulano é crente, deve para Deus e o mundo. Para, irmão, estamos falando de administração, mordomia. Deus te deu a capacidade de governo, de administrar. Administre bem.
para que tu não possa. Paulo vai dizer aos coríntios, se não estou equivocado, é a igreja de Coríntio, que melhor é dar do que receber. É melhor você emprestar, ter para emprestar, do que você precisar de tomar emprestado. E sem falar dos fiadores, dos agiota, que é um caminho sem volta. Você vai lá e te rapa tudo, irmão. Então, em relação a você, falando de recursos, em relação a Deus, honre a Deus, Provérbios 3, 9 e 10. Em relação a Deus, Salmo 20, verso 7, confia no Senhor. Em relação a Deus, fuja da ansiedade. Irmão, não dá de comprar esse mês, não compra. Espera para o mês que vem. Espera o 10 na férias, sei lá. Mas se não deu, não. Um linguajar lá de Rondônia, um linguajar nosso. Não abra muito a perna, senão a calça rasga. E a vergonha vai ser maior. Então, isso está relacionado à mordomia, administrar bem o que Deus te deu. E aí eu coloquei ainda aqui, olha, como administrar bem o que Deus me deu? Poupando. Provérbios 21, verso 20 vai dizer que na casa do sábio sempre tem condonância. Por quê? Porque ele sempre tem reserva. Sempre tem reserva. Agora na casa do tolo, só a misericórdia e a graça para ajudar. Então, poupe, aprende a guardar. Minha menina está no primeiro trabalho dela e eu já falei para ela, ela veio entregar o dinheiro dela para mim. Eu falei, para com isso, o dinheiro é seu, você que trabalhou, só administre bem. Ah, mas eu queria ajudar o senhor. Eu falei, então ajuda, mas eu não quero teu dinheiro não. Administre bem, põe um pouco na conta, daqui um dia você não quer fazer faculdade, daqui um dia você não quer fazer habilitação, não quer comprar a famosa moto 160. Falei, vai comprar um carro, não quero uma moto. Então poupe, aprende a poupar. Isso faz parte de administração, ou seja, mordomia cristã. Aí eu coloquei aqui, gaste com o que realmente importa, irmão. Ô, irmão, tem gente que compra coisa que nem usa, já viu isso? Você conhece pessoas assim? Nem usa, achei bonitinho. Vai lá e compra, para de graça. Compra 10 livros, não lê um. Para que isso? Não, porque tem que ter livro em casa. Mas tu vai ler? Não, então para que comprou? Para, irmão, de graça, é realidade. Mordomia cristã é administrar o que Deus te deu. Deus te deu recursos. Administre ele bem para que você possa assim vivenciar o propósito de